Neste exercício que vamos resolver, o tema é reserva legal. Quero trazer à sua memória, antes de resolver o exercício, que reserva legal, segundo o artigo 93 da Lei 6.404, tem um limite, 20% do capital social. Mas ela também tem um patamar. Isto é, a partir do ponto em que reservas de capital somadas ao saldo da reserva legal atingirem 30% do capital social, não é mais necessário constituir reserva legal. Trazendo isso à memória, vamos à solução do exercício. Agora vamos resolver uma questão muito interessante, porque ela aborda várias reservas, destinação de resultado, dividendos. Vamos a ela. Temos aqui uma questão da FCC, né? Essa questão, está aqui o concurso FCC em 2014, Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro. Né? Ele nos pergunta aqui dividendos obrigatórios e a reserva estatutária. Diz que a reserva legal é constituída nos termos da lei, mas perceba que esse capital social é 300 mil. E o limite da reserva legal é 20% do capital social. 20%, meu querido, de 300 é exatamente 60 mil reais. Portanto, a reserva legal já está no seu limite. Não podemos constituir nada de reserva legal. Reserva estatutária, 30 mil reais. É saldo existente. Né? O lucro do exercício, 50 mil reais. Dividendos, 40% do lucro ajustado nos termos da lei, isto é, nos termos do artigo 202. Já já vamos revisar isso. E estatutário, que é o que ele perguntou na prova, saldo remanescente, o que sobrar. Mas ele coloca aqui uma observação importante. Sabe-se que 20 mil deste lucro, desses 50 mil, foram decorrentes de subvenções governamentais. Né? Subvenção governamental. Né? Que a companhia lucrativa, para não tributar esse ganho, isento pelo imposto de renda, se retiver como reserva de incentivos fiscais, que é uma reserva de lucros. Vamos lá então, olha só. 50 mil reais estão alocados aqui na conta lucro ou prejuízo acumulado, que é uma conta do PL. Eu quero rever para você, aproveitando esta aula, o que é uma subvenção. Uma subvenção, de acordo com o CPC 7, é uma doação de um ativo não circulante ou, por exemplo, uma isenção fiscal. Eu poderia também incluir aqui uma doação em dinheiro pelo Estado, é mais raro. Né? Aí coloquei como exemplo, uma empresa recebe um terreno avaliado em 100 mil reais do Estado. Né? Aqui eu não especifiquei se é município, Estado ou União. Para a construção de um edifício, né? Para uma fábrica que empregará 500 pessoas. Vamos lá, como é que a empresa tem que registrar isso? O terreno foi avaliado, então, portanto, ela teve que contratar avaliadores que atribuíram esse valor ao terreno. A contrapartida é uma conta credora, subvenção. E como a subvenção pode ser apresentada no balanço patrimonial? De duas formas, de acordo com o CPC de número 7. Terreno, com base num laudo, subvenção, conta de passivo não circulante. Enquanto a entidade não cumprir a obrigação, a subvenção é uma conta de passivo, mas também pode ser apresentada como redutora do terreno. Então, terreno 100 mil, subvenção 100 mil negativo, portanto, alteração no ativo foi zero. Essas são as duas possibilidades, né, previstas em norma. Então, vamos continuar. Se esse terreno foi dado para que um edifício fosse construído, supondo aqui no meu exemplo que ele vai ser depreciado em 5 anos, após o cumprimento da obrigação, o terreno, o edifício será depreciado e a subvenção também tem que ser apropriada no mesmo período de depreciação. Portanto, se eu dividir a subvenção por 5 anos, vai ser 20 mil por ano. Portanto, olha o que eu vou fazer: débito na subvenção, transferindo ela paulatinamente como receita de subvenção. Naquele grupo lá na DRE, outras receitas, outras despesas. Está aqui para você bonitinho. Isso, evidentemente, se está no resultado como outras receitas, outras despesas, ele está engordando o lucro. Né? Veja que o lucro do nosso exercício, eu coloquei o mesmo valor aqui nesse meu exemplo, 50 mil. A primeira coisa que a empresa vai ter que fazer, né, dentro desse lucro tem 20 mil reais fruto de subvenção.
como ela não tributou, porque isso é isento, ela é obrigada a fazer o quê? Segundo as regras fiscais, não as regras contábeis, a deixar como reserva de incentivos fiscais, isto é, constituir uma reserva de lucro no PL. Então, esse é o caminho da subvenção, passivo ou redutora de ativo, apropria o resultado na medida que o prédio que foi construído em cima do terreno for sendo depreciado, e essa parcela da subvenção que foi apropriada nesse período, que é parte do lucro, tem que ser o quê? Segundo a regra fiscal, tem que ser constituída uma reserva de incentivos fiscais. Então, voltando para o nosso exercício, né? Está aqui. Ele está informando que dentro desse lucro de 50 mil tem uma reserva de incentivos fiscais, que não pode ser distribuída como dividendos. Não pode. Então, olha só. Olha a memória de cálculo aqui do dividendo. Lucro líquido, 50. Quando ele fala que o lucro tem que ser ajustado nos termos da lei, o ajuste significa isso aqui, ó. Todo esse procedimento aqui. Soma com reserva de contingência, que não tem. Diminui de reserva legal do período, que não tem, porque já chegou no limite. Diminui a reserva de contingência do período, porque não tem, é zero. Portanto, o lucro ajustado é o próprio lucro líquido nesse caso. Bem fácil. Nós não podemos distribuir como dividendo esses 20 mil, né, que estão no lucro e têm como origem subvenções. Portanto, a base para dividendo é 30 mil reais. Ele falou na prova que dividendo é 40% do lucro ajustado. Portanto, é 40% de 30 mil, 12 mil reais. O que vai sobrar dos 30? 18 mil reais. Olha o que a gente faz. Lucro de 50, 20 mil é a reserva de incentivos fiscais, 12 mil é o dividendo a pagar, de acordo com todos esses critérios, e o que sobra, 18 mil, reserva estatutária. E essa conta fica com saldo zero, como determina a lei, depois de 2008. Resposta da prova, letra B de bola. Então, meu querido aluno, aqui recordamos várias coisas. Subvenção, que no início é passivo, com o tempo apropriamos ao resultado, e a contabilidade, a norma contábil não obriga que seja constituída a reserva de incentivos fiscais. Quem obriga a isso é a regra fiscal. Mas a contabilidade criou esse caminho, uma reserva de lucro, para que a empresa não venha ferir o regulamento fiscal. Não faz parte do lucro, portanto, essa reserva, sobra 30 mil, aí sim eu aplico os 40 mil reais. Até uma próxima videoaula.